Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês qual foi um dos primeiros passos que eu dei na minha vida na busca por transformações, tá? Na busca por querer uma vida mais tranquila, uma vida mais com qualidade realmente, ter uma mente mais tranquila, um emocional mais tranquilo, tá? Então, assim, antes de falar para vocês qual foi esse passo, eu tenho que contar que eu cheguei num momento da minha vida realmente assim, que a gente chama de fundo de poço, sabe? Existe essa expressão pra gente dizer de um momento em que a gente tá assim realmente desanimado de tudo. E eu cheguei nesse momento na minha vida onde eu só trabalhava, eu estava com a minha mente a 1000 por hora, o meu emocional totalmente desequilibrado, eu não conseguia realmente estar no momento presente, eu vivia ansiosa, com medo do futuro, medo do que ia acontecer, um medo da falta muito grande, uma escassez muito grande. Então, assim, eu cheguei nesse fundo de poço aonde eu tive que refletir, olhar de frente essa situação e perceber que dali eu não conseguiria seguir mais daquela mesma forma que eu vinha fazendo, sabe? Então foi aí que eu comecei num processo de busca por informações que me ajudassem a sair desse estado, certo? Então foi no momento em que eu recebi a informação, que eu acessei a informação de que tudo que existe no universo é energia, tá? Hoje a mecânica quântica, né, a ciência, ela já explica isso pra gente. Então, dizer que tudo é energia no universo não é um papo assim de pessoa mística, de pessoa, ai meu Deus, aquela pessoa é toda mística, então tudo é energia. Não. A ciência já prova isso. Então, se você não tem conhecimento sobre esse assunto, gostaria de saber, eu sugiro que você procure por esses temas, tá? Como física quântica, mecânica quântica, que aí você vai encontrar esse conhecimento também, tá? Então, no momento em que eu acesso essa informação de que tudo é energia, eu começo a entender que tudo aquilo que eu acesso é energia, é informação e tudo aquilo entra na minha energia, na minha vida, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Então, o que eu fiz? Eu comecei a entender que o fato de assistir noticiários, determinadas novelas, determinados filmes, estavam realmente contribuindo para que eu tivesse essa agitação mental e emocional. Porque o que acontece? No momento em que a gente assiste um noticiário e nesse noticiário traz somente coisas muito pesadas, tragédias, violência, como é que a gente sai da frente da tela? Como é que a gente dorme depois disso? A gente fica ansioso, a gente fica preocupado, a gente fica principalmente com medo. Acho que essa é a principal, né, emoção. A gente fica com muito medo de que coisas ruins aconteçam com a gente. Então, partindo desse princípio de que tudo é energia, eu comecei a prestar atenção nisso e eu comecei realmente a selecionar coisas melhores para eu assistir. Eu descobri que existem conteúdos, informações muito mais valiosas, muito mais relevantes
e que podem ajudar nesse processo da gente ter uma qualidade de vida maior. Porque assim, da forma como eu vejo, tudo é um alimento pra gente. A gente alimenta não é só o nosso corpo com a comida, a gente alimenta também a nossa mente, a gente alimenta as nossas emoções. Então, como é que a gente está realmente se alimentando no nosso dia a dia? Eu não sei dizer com precisão como é que está hoje essa questão dos noticiários, porque realmente eu não acompanho dessa forma, tá? Mas assim, quando eu assistia, existia uma uma estratégia ali, alguns horários estratégicos para que esses noticiários fossem passados na TV. Geralmente de manhãzinha, na hora do almoço, ali no final da tarde, né, na hora do jantar. Então, assim, a gente precisa perceber que esses horários, eles são bem específicos nesse sentido, né? A gente se alimenta nesses horários. Você levanta de manhã, você vai tomar o seu café da manhã. Se você já liga no noticiário, o que acontece? Você já está ali junto com o seu café da manhã, se alimentando daquelas informações. Então, você já vai para o seu trabalho, você já vai para o seu dia realmente já pesado, já com preocupações, ansiedade, medo. Na hora do almoço, a mesma forma. Tem gente que assiste televisão almoçando. Então, você está ali comendo a sua comida e também se alimentando daquelas informações pesadas, negativas, que trazem medo, né? E da mesma forma na hora do jantar. Então, assim, são questões muito sérias que eu comecei a observar e no momento em que eu parei de assistir essas coisas, né, mudei o meu foco realmente para outras questões, para outros estudos, para outros conteúdos, eu comecei a sair desse lugar de muita ansiedade, de muita preocupação e principalmente de medo, tá? Porque assim, como tudo é energia, toda a nossa vida, tudo que existe são frequências vibracionais. É como se fosse assim uma estação de rádio. Na estação de rádio a gente procura ali a frequência que a gente quer e logo a gente acha que a gente quer, vai ouvir aquela música que a gente deseja. Na vida é assim também. A gente vai sintonizando com as frequências que a gente deseja. Então, se eu não quero mais me sintonizar naquela frequência, né, dos noticiários, de coisas mais pesadas, eu deixo de acessar aquela frequência e vou acessar uma outra frequência diferente. Então, eu mudo com isso o meu estado mental e emocional, tá? Um outro ponto interessante que eu quero comentar com vocês é a respeito das novelas. Eu assistia desde a infância muitas novelas, eu, as minhas irmãs. Então, assim, no momento em que eu comecei a prestar mais atenção nessa questão energética, nessa questão de qual informação estava sendo passada para mim, através daquilo que eu assistia, eu comecei a prestar atenção de que todo aquele conteúdo, todo aquele drama que as novelas trazem ali pra gente, esse conteúdo, ele vai nos levando junto, sabe? Eu assisti por tanto tempo, eu fui induzida por essas informações por tanto tempo que eu cheguei num momento da minha vida que eu comecei a confundir realmente aquele drama, né? Aquelas atrizes ali, aqueles atores e tal, a forma de viver, eu comecei a confundir com a minha realidade.
Eu comecei a querer trazer emocionalmente aquelas coisas para dentro da minha relação, para minha relação com as pessoas. Eu comecei a realmente misturar estas emoções, né? Confundir a minha vida aqui, a minha experiência com aqueles dramas das novelas e começava assim a querer cobrar das pessoas determinadas atitudes, começava a romantizar muita coisa, os relacionamentos amorosos. Então, assim, do meu ponto de vista, foi assim um passo muito importante que eu dei, mudar o foco dessas informações, porque realmente estava assim, não estava contribuindo de forma muito positiva para a minha vida, sabe? No momento em que eu ficava ali horas e horas assistindo novela, eu estava perdendo um tempo precioso de aprender uma nova habilidade, de estudar, né? Me aprofundar em alguma coisa que eu gostaria, de tocar um instrumento, de realmente fazer coisas que a minha alma desejava fazer, aprender, se aperfeiçoar, né? Porque eu estava ali realmente perdendo aquele tempo diante da tela. Então, assim, quando eu acessei essa informação de que tudo é energia e fiz essa relação com a questão dos noticiários, das novelas, das músicas também, foi para mim de fato muito libertador. Porque da mesma forma que as novelas, eu gosto até hoje muito de música, sabe? Só que eu gosto também de prestar atenção nas letras das músicas, nas letras que fazem sentido para mim, que me comovem. Mas assim, houve um tempo em que eu ouvia qualquer coisa. Eu ouvia o que todo mundo ouve, eu ligava o rádio e deixava tocando horas e horas, várias músicas em sequência. Então, assim, aquelas músicas, quando eu ia dormir, aquelas músicas ficavam rodando assim na minha mente, sabe? Porque de tanto ouvir, a gente aprende, né? É a repetição. O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Então, aquilo ali ficava ecoando na minha mente. Então, eu não tinha paz, sabe? Eu não tinha paz para poder estudar. Eu não conseguia ter foco, porque aquilo ali ficava reverberando na minha mente o dia todo. Então, assim, no momento em que eu comecei também a prestar atenção na questão das músicas, eu parei de ouvir determinadas músicas, porque realmente se a gente for parar para prestar atenção nas letras, por muitas vezes são letras assim que passam mensagens muito pesadas pra gente, né? Passam informações muito, por vezes, de violência, por muitas vezes de descaso, né? Com a mulher, com o ser humano, como é que eu vou dizer? Realmente, assim, são letras muito pesadas que não contribuem para o nosso crescimento, né? Para a gente crescer como ser humano, para a gente evoluir no nosso aspecto mais elevado das nossas virtudes. Então, assim, a questão das músicas é uma questão também muito profunda para ser observada, tá? Bom, gente, acho que eu já falei demais. Não sei se ficou muito claro aqui, mas então o que eu queria trazer para vocês é isso, que um dos primeiros passos que eu dei foi esse, de prestar realmente atenção nas coisas com as quais eu entro em contato, as informações que eu deixo entrar no meu campo energético, daquilo que eu estou realmente me alimentando todos os dias. E cheguei à conclusão disso, de qual é o tempo que eu estou dedicando para essas coisas
né? E qual é o tempo realmente que eu estou dedicando para mim, para as coisas que eu gosto, para as coisas que eu gostaria de aprender, para as novas habilidades que eu gostaria de aprender, para os estudos que eu gostaria de fazer, tá bem? Então é isso. Gratidão. Espero que seja de contribuição, que a gente possa refletir sobre tudo isso. Se alguém quiser deixar um comentário, estou aberta para a gente se comunicar, tá bem? Até mais, até o próximo vídeo.